The Acolyte é a nova série de Star Wars, né? Sendo aí a última produção a ser lançada, né? Durante essa semana que você está assistindo esse vídeo. E com isso, né? Temos aí então 11 filmes e 12 séries de Star Wars, somando live actions e as séries animadas. E claro, com certeza, né, para quem é novato na franquia, precisa de um guia basicamente, porque George Lucas é meio maluco e meio que decidiu na época, né, lançar um filme que seria o meio da história basicamente. Então acaba ficando confuso com várias trilogias, spin-offs no meio do caminho, séries e coisas do tipo que foram agregando, né, dentro da franquia e somando cada vez mais produções deste universo magnífico. Então, para você ficar por dentro de toda a franquia de uma ordem cronologicamente falando, a gente vai comentar sobre isso aqui no vídeo de hoje. Não só nesse vídeo, mas como a galera votou, né, no Instagram, então vai estar aparecendo aqui o Instagram do canal para vocês e também a votação que você pode participar. Nós também vamos fazer uma trilogia de Star Wars aqui no canal, né? E filmes, lembrando, né, séries tanto animadas quanto as live actions e os filmes. Já os jogos, quadrinhos e outras coisas, se a gente fosse acrescentar, né, ficaria uma saga gigantesca aqui de vídeos que a gente pode sim se aprofundar no futuro, basta você deixar aí nos comentários e aproveitar tudo isso, belezura? Então, meu jovem Padawan, venha fazer parte aqui da Ordem Jedi, se inscrevendo com a força e também deixando aquele like magnífico para ficar por dentro de tudo e ainda assim ajudar o canal. E claro, se conecte agora com a força porque vamos falar de Star Wars, meus queridos. Então, simbora! Então vamos lá, né? Para começar tudo isso, eu tenho que dizer que a gente não vai se aprofundar em cada título, porque não é o intuito do vídeo. O intuito aqui é falar sobre a ordem cronológica e o que mais ou menos acontece, né? Para vocês ficarem meio que situados da época em que isso tudo acontece. E por conta disso, não vamos ter grandes spoilers, né? Falando aí sobre Star Wars, né? Então a gente vai se conter aí nas partes realmente, assim, de spoilers para não estragar a experiência de ninguém. Então é um guia definitivo para as pessoas que já conhecem a franquia, mas também para aqueles que estão começando a se interessar por esse universo. Então, para ficar um conteúdo para todos, a gente não vai falar spoiler, tranquilo? Então, dito tudo isso, a gente pode começar falando sobre a Era da República, que vai ser aí o tema principal desse vídeo, que começa, né, nas animações basicamente em ordem cronológica com uma das séries recentes, né, que foram lançadas aí, Young Jedi. E essa série animada é um pouco mais infantil e mostra aí uma época um pouco distante do que estamos acostumados, se passando aí por volta de 232 ABY. O que isso significa ABY? Basicamente, ABY é como se fosse um antes de Cristo e depois de Cristo na nossa realidade, mas no Star Wars temos ABY e DBY, ou no original que ficaria Before the Battle of Yavin, ou, né, no português, antes da Batalha de Yavin, que são os acontecimentos antes desta batalha, que ficaria conhecida aí como a Batalha da Estrela da Morte. Então, ABY seria, né, no nosso idioma, antes da Batalha de Yavin, e DBY depois da Batalha de Yavin, só para vocês se situarem aí, tranquilo? Então, essa série animada, um pouco mais infantil, mostra, né, os acontecimentos da República quando a Ordem Jedi estava no seu auge, né? E que seria ali um período que muita gente se questionava sobre os próprios ensinamentos da Ordem Jedi e como eles se comportavam, porque eles iam a todos os lugares investigando, né, usos da força e aqueles sensíveis à força, e angariavam essas crianças, né, bebês até mesmo, antes mesmo de os pais, né, terem alguma chance. Então meio que eles pegavam as crianças de uma certa forma, né, meio forçada, mais ou menos nessa pegada, para aumentar cada vez mais a Ordem Jedi, ensinando, né, os mandamentos e os ensinamentos dessa ordem. E com isso, nessa série vemos todo esse princípio, né, esses ensinamentos de quando os Jedi ainda são bebês ou crianças ali.
E seguindo então para mais ou menos 100 anos após os acontecimentos de As Aventuras dos Jovens Jedi, com a série recém-lançada The Acolyte, que se passa por volta de 132 ABY. E essa série ela vai ser uma série que vislumbra, né, alguns acontecimentos que surgem por conta de uma pequena fagulha do lado negro da força, o lado dos Sith, que há muito não se ouvia falar, porque aqui ainda estamos no auge da República, onde os Jedi realmente estavam na sua melhor fase, né, se a gente pode chamar dessa forma. E esses acontecimentos dariam estopim a vários outros, né, eventos dentro da franquia, porque aqui, né, temos aí o rumor de que os Sith estavam retornando, ficando cada vez mais forte. Mas ainda assim, né, são muitos anos antes dos acontecimentos que a gente, né, tem aí notícias. E os acontecimentos da série, que inclusive eu já assisti os 2 primeiros episódios e gostei muito, os eventos de The Acolyte seria, né, esses vislumbres do lado oculto, quando alguns acontecimentos acabam chamando a atenção dos Jedi e um cavaleiro Jedi chamado Sol acaba sendo designado para investigar a morte de alguns outros Jedi que estão, né, meio misteriosas. E ao ir de encontro com essa investigação, ele acaba descobrindo coisas do seu próprio passado que ele achava que estavam resolvidas. E que esses Jedi teriam envolvimentos com a própria Ordem e também com ele próprio, que acabaram se afastando um pouco um do outro por conta de alguns acontecimentos envolvendo os padawans deles, né? Então é mais ou menos essa a proposta da série. Tem um tom um pouco mais investigativo, indo para o lado ali dos Jedi, né, resolvendo casos de crimes, como uma polícia, né, propriamente dito, mais ou menos nessa pegada. E, como eu disse, está bem interessante, principalmente por conta dos próprios poderes que estão sendo mais utilizados. Então a gente vê uma outra época, né, dos Jedi e como era, né, o comportamento e também, né, o envolvimento da Ordem Jedi na vida das pessoas. Então é bem legal e bem interessante. E agora a gente pode seguir para a próxima. If you want to pull the thread and change everything, then pull it. Seguindo então para os eventos da série animada História dos Jedi, que seria uma série animada antológica, né, que antecede os acontecimentos do episódio 1, contando ali histórias distintas em cada episódio. Então do episódio 1 ao 4, a série se passaria entre mais ou menos 60 ABY a 32 ABY, trazendo histórias do próprio nascimento de Ahsoka, que seria um ponto muito importante na trama de Star Wars como um todo, e também a ascensão de Mestre Windu no Conselho Jedi, que seria ali a mais alta patente, né, dentro da Ordem Jedi, e também alguns outros personagens que a gente conhece, como o próprio Qui-Gon, né, que ainda estava sobre os ensinamentos de Conde Dooku. Então todos esses acontecimentos são contados aqui nessa série animada. E como cada episódio conta uma história diferente, eu não vou me aprofundar muito, porque se eu me aprofundar eu acabo dando spoiler do que viria, né, no futuro, ou até mesmo do próprio episódio em si. Mas então do episódio 1 ao 4 de Histórias dos Jedi são histórias que se passam antes do filme A Ameaça Fantasma, mas que ainda assim alcançam os eventos do filme, que se passa por volta de 32 ABY, onde Qui-Gon, agora Cavaleiro Jedi, junto com seu jovem padawan Obi-Wan Kenobi, estão indo a Naboo como embaixadores enviados pelo chanceler Palpatine para investigar e também, né, acabam salvando a princesa Padmé Amidala. E todos esses nomes são nomes muito fortes e importantes para a estrutura de Star Wars, né, como a gente conhece nos filmes e nas séries. E então Qui-Gon e o Obi-Wan acabam entrando numa treta ali, meio que a princípio comercial, mas que tem ali pequenos momentos do envolvimento dos próprios Sith, né, que estão controlando, meio que por trás ali dos panos, as forças da Federação. E então eles acabam envolvidos nisso e vão salvar a princesa Padmé Amidala. E ao sair do planeta eles acabam sendo perseguidos pelas forças da Federação e acabam tendo que
pousar forçadamente em um pequeno e pobre planeta que não tem o envolvimento da Federação. Um planeta que tem 2 sóis, um planeta talvez muito famoso, né, que acabou se tornando aí nos contos de Star Wars, o planeta de Tatooine, onde eles acabam encontrando algumas pérolas, né, dentro desse planeta, principalmente Anakin Skywalker, uma criança sensível à força que tem um poder latente muito grande. E ao encontrar essa criança, né, Qui-Gon acaba sentindo a força nela e faz de tudo para tirar, né, a criança desse planeta e treiná-la na Ordem Jedi. E é aqui também que vemos o primeiro vislumbre, né, o primeiro vestígio realmente com provas de que a Ordem do Sith estava sim entre eles. E não só isso, mas um ser desconhecido acaba atacando eles, né, nesse filme, e mostrando que eles realmente estavam por trás de tudo isso. E confirmando que os rumores de que o lado oculto, o lado negro da força estava retornando, e esse aqui seria o primeiro embate entre os Sith e os Jedi. E com a aparição de Darth Maul, os Sith começam o plano de derrubada dos Jedi. E então 10 anos se passam, estamos agora em 22 ABY. Padmé Amidala novamente está na mira, né, de assassinos nesse caso aqui agora, né, e não só de sequestradores. E tudo isso por conta de seu poder e influência da alta cúpula, né, da política da Alta República. E então os Jedi, né, os Cavaleiros Jedi, novamente são convocados para poder salvar a princesa Amidala. E não só isso, mas agora temos um jovem Anakin um pouco mais experiente, né, sendo ali 10 anos depois, com um pequeno flerte, né, um envolvimento talvez amoroso entre ele e Amidala, que surpreendentemente, né, corresponde em algum certo nível ali as investidas do jovem Padawan, que após os eventos do filme anterior acaba sendo treinado pelo agora então Cavaleiro Jedi Obi-Wan Kenobi. E como o próprio nome do filme já diz, né, dando início aí a uma das maiores guerras deste universo, intitulando o filme de Star Wars Episódio 2, Ataque dos Clones, que seria, claro, né, um grande evento dentro das crônicas, né, dentro da ordem cronológica de Star Wars. E com esse principal envolvimento amoroso de Anakin e Padmé, a gente vê o próprio Padawan indo contra, né, os ensinamentos e mandamentos da Ordem Jedi. Então ele já tem aqui um pequeno conflito entre, né, as próprias ideias e os ensinamentos que ele recebeu, o que já deixa bem claro os indícios, né, do que viria a ser o futuro. E enquanto tudo isso acontece, né, do lado bom da força, se a gente pode falar dessa forma, do outro temos a própria guerra, a própria batalha se iniciando, como o próprio Conde Dooku, que acabou cedendo ao lado sombrio e se transformando em Darth Tyrannus, que é aprendiz de Darth Sidious, que por trás dos panos está controlando de alguma forma a política da República, dando ali o primeiro passo, né, para tomar o controle realmente de todo o Conselho. E com esse grande passo dos Sith, a tensão acaba ficando ainda mais forte, formando assim uma aliança separatista que não faz muito sentido, mas enfim, né, tentando se desvincular da República, onde vários planetas acabaram, né, se juntando ali, formando essa aliança sob o controle, né, dos Sith, basicamente, e dando início assim à chamada Guerras Clônicas, e que ficaria conhecida como uma das maiores batalhas dentro do universo. E a República aqui estava mais uma vez sendo arrastada para o caos e a destruição.
E então, mais ou menos no mesmo ano ali, né, temos o filme animado The Clone Wars, ou As Guerras Clônicas, que dá ali um início, né, uma introdução ao que viria, né, a série animada. Nós vemos o início dos conflitos e como os Jedi estão lidando com os conflitos e quem está realmente participando de tudo isso, onde a Ordem Jedi, né, está aí em várias frentes, tentando tornar aí a vida um pouco mais fácil dos cidadãos e também, né, indo à linha de frente nas batalhas, liderando todos os ataques e coisas do tipo, como eles estão lidando com as guerras clônicas entre as forças separatistas e a República. E ainda nesse mesmo ano aí, né, nessa mesma época, em 22 ABY, temos o episódio 5 da série Histórias do Jedi, que se passa ali um pouco depois do filme, onde a gente vê Ahsoka conhecendo Anakin Skywalker, e nesse episódio 5 a gente vê Anakin aceitando, mais ou menos, né, aceitando Ahsoka como sua aprendiz, a sua Padawan, em meio a essa treta toda, basicamente. Então esse episódio 5 seria um episódio bem interessante para a gente ver um pouco mais do passado do próprio Anakin e também da Ahsoka. O que, na minha opinião, não faria muito sentido às vezes você assistir episódios picados, mas fica aqui a menção que ele se passa, né, dentro dessa linha ali, entre o filme The Clone Wars e a série The Clone Wars, isso mesmo, é tudo o mesmo nome basicamente, eles são meio malucos a galera aí. Mas enfim, como a série animada é uma série antológica, cada episódio conta uma história, então você pode assistir, né, os episódios soltos, ou seguir a série mesmo como se fosse um episódio atrás do outro, para você não ter que ficar saindo e voltando na mesma série. Mas enfim, para quem quiser aí, a nível de curiosidade, o episódio 5 se passa aqui. E então seguimos para a série animada The Clone Wars, que se aprofunda ainda mais nos conflitos, né, das guerras clônicas, indo aí para vários âmbitos, né, ampliando ainda mais, né, o contexto desse universo de Star Wars, porque ao longo dessas 7 temporadas a gente pode ver aí como os Jedi lidaram com tudo isso, né, durante as guerras, e também várias raças, planetas, vários conflitos internos e muitas outras coisas, como personagens, né, e conflito entre esses personagens e o envolvimento deles acrescentariam na história de Star Wars. Então essa série animada é excelente para expandir o universo e demonstrar, né, a força que Star Wars tem. E como foi, né, basicamente todo esse conflito das guerras clônicas, porque aqui é muito explorado, né, esse tema da guerra, né, que ficou muito evidente aí no universo. Então é um período histórico, né, de Star Wars muito importante e a série aborda muito bem tudo isso. E não só isso, mas também vão ter personagens que a gente vai ver nos filmes, nas séries mais pra frente, então é muito, assim, em âmbito de importância, muito grande a série animada The Clone Wars. Mas também mostra como essa guerra acabou se intensificando cada vez mais. E é nessa série que vemos Anakin Skywalker treinando Ahsoka como Padawan, mostrando que realmente ele está impondo, né, o seu poder de influência e, claro, a sua força e todos os seus desejos em Ahsoka, que viria a ser uma Jedi realmente, né, diferenciada, muito sensível à força, tanto que vai ser aí um dos fatores valorosos no futuro, né, da própria Ordem Jedi, mesmo ela não estando mais na Ordem Jedi. Mas enfim, né, é por aí que vai essa série. No están bien. No podemos ubicar al droide táctico. Se mantiene escondido. Anakin, ¿dónde estás? E que estava, né, muito longe de acabar, chegando ali a um ponto crucial em episódio 3, a vingança dos Sith. Se passando ali por volta de 19 ABY, né, assim como a própria série se passa mais ou menos nessa época, porque, né, foi um período bem grande aí que dava para explorar, e mostrando aí que os Sith estavam realmente empenhados, tanto dentro quanto fora dos campos de batalha, exercendo influência e poder tanto nos campos de batalha da guerra, mas também no Senado, e que mostra, né, que as guerras clônicas só viria a acabar com o fim de Conde Dooku. E não só isso, mas com o Conselho, né, levantando preocupações quanto ao chanceler Palpatine, o quanto de envolvimento que ele tinha com o lado negro e com essa guerra.
mandando assim Mace Windu investigar, né, a situação, onde eles descobrem que Darth Sidious estava realmente manipulando o Senado de dentro para fora, né, mostrando que ele estava realmente infiltrado, e que Darth Sidious acaba, né, tendo ali uma grande influência sobre Anakin Skywalker, que a essa altura já estava, né, vislumbrando ali com o lado negro, porque ele queria buscar mais poder, porque ele estava tendo algumas alucinações, algumas visões de que Padmé Amidala estava grávida e que ela morreria, e para tentar salvá-la, ele está em busca de poder a todo custo, e por conta disso, ele acaba ajudando Darth Sidious, que acaba meio que tomando conta realmente do Senado e, claro, né, criando aí o primeiro Império Galáctico. E é nesse filme também que vemos muitos outros fatores que influenciariam a história de Star Wars. O próprio Anakin, que sucumbiu ao lado negro e ajudou Darth Sidious tomar conta do Senado, que fez ali então o Império Galáctico e, como primeira ordem, executou, né, a Ordem 66, que seria, né, uma ordem dada aos clones para eliminar todos os Jedi e todos aqueles sensíveis à força que talvez poderiam, né, trazer uma ameaça ao Império Galáctico. E essa Ordem 66 basicamente quase que extinguiu os Jedi. E é nesse filme, como eu disse, que acontece vários momentos importantes, como o nascimento de Darth Vader e também Luke e Leia, junto com a morte de Padmé Amidala ao dar à luz aos seus filhos, né, Luke e Leia, que como seu último ato separa os dois e manda eles para cantos diferentes para protegê-los a todo custo do mal que estava se erguendo. E depois seguimos para o último episódio de Histórias do Jedi, que seria o episódio 6, se passando em 18 ABY, onde vemos aí os eventos pós-Ordem 86, que seria essa ordem de extermínio dos Jedi, onde vemos vários Jedi, né, sendo caçados por toda a galáxia. Então eles acabam se escondendo, né, em vários momentos, se disfarçando entre as pessoas, inclusive Ahsoka, que naquele momento seria talvez a maior ameaça ao Império Galáctico e aos Sith, sendo que ela é muito forte, né, no uso da força e também muito habilidosa no uso de sabre de luz. Fora que ela também foi treinada pelo próprio Anakin Skywalker, que era assim excelente e um cara realmente fora da curva. Tanto é que, né, deu no que deu. E a Ahsoka, então, é realmente uma grande esperança para a galáxia. E é nesse episódio que vemos isso meio que acontecendo. E depois a gente vai para a série animada Histórias do Império, que seria, né, uma série antológica oposta meio que à história, né, dos Jedi ali, da série animada. Então essas duas séries animadas são os contrapontos, mostrando, né, alguns eventos da Ordem 86, mas que se passa em alguns momentos dessa história, que vão ali desde 20 ABY até mais ou menos 9 ABY, que seria, né, o auge do Império Galáctico, onde eles realmente estavam caçando os Jedi, e claro, exercendo poder e influência naqueles que não tinham força, né, para lidar com eles. Mas claro que os casos envolvendo o uso da força tinham um carinho especial do Império, né, se vocês me entendem. Então essa série animada é bem importante e bem legal a gente ver como o Império Galáctico estava tentando resolver essas coisas aí, né, com os Jedi, tentando exterminá-los, mas também é importante para vermos o contraponto, a esperança, né, de dias de paz ainda estava viva no coração de várias pessoas, se a gente pode chamar de pessoas, mas enfim, vocês entenderam. Porque vemos o próprio desafio, né, dessa autoridade autoritária, né, se a gente pode falar dessa forma também, e que era esmagada, né, simplesmente pelo Império Galáctico, a mando, né, do chanceler, que agora
como imperador. E como as pessoas ainda não tinham esperança, a gente vê, né, essas fagulhas sendo mostradas, essas pequenas histórias, sendo que eles demonstram, né, que realmente ainda há esperança em todos os cantos da galáxia, porque eles também teriam infiltrados dentro do Império Galáctico que almejavam a paz e o retorno da Ordem Jedi, ou um meio termo, né, entre os Jedi e os Sith, sei lá, né, mas enfim. Vida longa ao Império. E seguindo aí para o fim da Era da República, temos a série The Bad Batch, que também seria uma série animada se passando por volta de 18 ABY. Essa série também se passa após a Ordem 86, ali nos seus primeiros episódios, onde os clones receberam essa ordem de eliminar os Jedi a mando do Imperador, né, nesse momento aí, Imperador Palpatine, alegando que os Jedi haviam cometido, né, traição e que era para eliminar todos eles. E como, né, bons soldados aí, os clones executam essa ordem. Mas aí é que vem a pegada de The Bad Batch, que seria esse esquadrão, né, conhecido como Força 99, que seria um esquadrão de experimentos dos clones, que tem ali uma pequena diferença, né? Os clones, propriamente dito, eles são cópias da mesma pessoa, né, formando assim um exército. E essa Ordem 99 seria esses experimentos que cada um tem uma habilidade extraordinária diferente e tomaram notoriedade, né, por toda a Guerra dos Clones, sendo um esquadrão de elite. E é por esse mesmo motivo, né, dessas modificações e coisas do tipo, que eles põem a sua própria, né, ideia nessa parte da Ordem 66, onde eles tomam as próprias decisões, indo contra o Império e agindo agora como mercenários, né, indo de planeta em planeta, né, se envolvendo em alguns conflitos e ajudando as pessoas, e não indo, né, a favor do Império. O que eles acabaram até mesmo ficando conhecidos como maus soldados, né? Por ir contra as ordens e tomarem as suas próprias decisões. E essa série também é muito importante, assim como The Clone Wars, porque mostra como o Império está exercendo influência sobre as pessoas em todos os cantos da galáxia, expandindo ainda mais o lore e a saga, né? E dentro desse universo de Star Wars, onde o Imperador estava esmagando qualquer tipo de fagulha ou esperança das pessoas que estavam tentando, né, ir contra ele. E então o Esquadrão 99 mostra tudo isso, né, todo o envolvimento pós-guerras clônicas e o início aí do Império Galáctico, que também mostra que há pequenas fagulhas de esperança e essas fagulhas podem ser aí os indícios de uma rebelião. We do what we do. Strap in, kid. E bom, pessoal, então é isso. Esse foi o primeiro vídeo, né, sobre Star Wars que a gente vai ter aqui no canal, que conta a história da República, né, que traz aí todos esses acontecimentos, né, da Ordem Jedi entrando em decadência, as Guerras Clônicas e o surgimento e a ascensão dos Sith. Todas essas três coisas dentro, né, dessas obras que a gente mencionou no vídeo de hoje. Então eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês fiquem aqui para o episódio 2 e também espero que vocês realmente, né, deixem aquele likezão top para ajudar a gente e fiquem ligados aqui no canal. Então eu vou deixar aqui algumas recomendações, como a nossa playlist aqui de Star Wars e também agora essa playlist da ordem cronológica dessa trilogia de vídeos que a gente vai fazer aqui no canal. Então, dito tudo isso, jovem Padawan, muito obrigado por sua presença e que a força esteja com você.